Olá, meus queridos amigos, graça e paz. Nós estamos dando continuidade hoje à nossa série de meditações, palavras de edificação no livro do profeta Daniel. E, para tanto, eu gostaria de ler alguns versículos do capítulo 2 e tirar algumas lições para nós. O capítulo 2, do verso 1 em diante, diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e pesou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para saber está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturos. Quando nós olhamos para a história de Daniel, nós vemos que os grandes contadores de histórias, eles valorizam muito o desenvolvimento dos personagens. Com nada a seu dispor, além de palavras, eles têm o poder de criar e então revelar o mundo interior de uma pessoa. Já nós, os leitores, muitas vezes sem consciência do que está acontecendo, não percebemos os compromissos que são expostos no coração e arrastado de formas que fazem adquirir ou não simpatia por um personagem, a depender do objetivo do autor. Em Daniel e em Nabucodonosor, o autor nos apresenta dois homens cuja composição interior não poderia ser mais diversa uma da outra, mas o faz de tal forma que acabamos nos identificando e até certo ponto nos simpatizando com ambos. No capítulo 1, Nabucodonosor foi o rei que esmagou Jerusalém. Já no capítulo 2, o autor nos apresenta ele pessoalmente. Nós vemos que na narrativa do capítulo 2, o rei ele pode ser o todo-poderoso do mundo daquela época, mas ele não tem autoridade sobre o seu próprio sono, pois ele perde o sono. O verso 1 e 2 diz que após Nabucodonosor ter um sonho, ele se inquieta, o coração dele fica perturbado, o seu espírito fica perturbado e ele não consegue, mesmo sendo todo-poderoso, mesmo sendo todo soberano, ele não consegue ter controle sobre o seu próprio sono. À primeira vista, essa inquietação e falta de sono nos surpreendem. Pelo que sabemos a respeito de Nabucodonosor, ele tinha cerca de 30 anos na época e estava no auge do seu sucesso. Ele governava o império mais poderoso do mundo e em todos os aspectos estava justamente se preparando para deslanchar. O poderoso império assírio havia caído na mão dos babilônios 8 anos antes. E sua capital, Nínive, havia sido devastada. A essa altura da vida, Nabucodonosor já havia enfrentado com êxito as forças egípcias ao longo das margens do Alto Eufrates e detinha o controle de toda a Síria e da Palestina. Aliás, era tão grande o seu poder que pouco antes, naquele mesmo ano que ele conquista Jerusalém, ele também conquista Damasco, Tiro e Sidom. E todos concordavam com o seu governo e pagavam tributo ao seu reino. Por que então um homem tão poderoso como esse, que governava todo mundo daquela época, se inquieta e perde o sono? O motivo não estava no seu poder terreno. O motivo estava em outro lugar. Textos extras bíblicos indicam que Nabucodonosor era um homem muito religioso.
De fato, a Biblioteca Britânica abriga uma inscrição que contém a oração dele a Marduk, a principal divindade babilônica, antes de subir ao trono. E para os babilônios, sendo muito místicos, os sonhos podiam revelar coisas do futuro e coisas que estavam prestes a acontecer. Talvez o sonho de Nabucodonosor pudesse revelar algo de vida ou morte para o seu reinado. Quando nós olhamos ao longo das Escrituras, nós vemos que Deus fala através de sonhos. Nós vemos o Deus de Israel falar através de sonhos com Jacó, fazer com que o patriarca José ele decifrasse sonhos para o faraó egípcio. Então, quando nós olhamos para a vida de Nabucodonosor, nós vemos um homem que se inquieta com um sonho. E ao se inquietar com um sonho, parece algo até irreal, mas ele se enfurece e pede para chamar todos os sábios caldeus, e pedem para que eles revelem o sonho. E ao conversar com os sábios do seu reino, os sábios dizem: revela-nos, ó rei, o sonho e nós poderemos dar a interpretação. Porém o rei diz: vocês estão querendo ganhar tempo. E se vocês não interpretarem o meu sonho, vocês serão despedaçados. Nós vemos neste texto um contraste de personagens. Nós vemos um rei todo-poderoso, nós vemos sábios babilônicos que não conseguem decifrar o sonho do rei, e ao serem questionados pelo rei, eles dão uma resposta muito interessante que contém no capítulo. Eles dizem assim: ó rei, o que o Senhor nos pede, só os deuses podem nos revelar. O tema da nossa meditação é o contraste entre os personagens. Porém, a história não acaba na perturbação de Nabucodonosor. A história ela continua. Há um decreto de que todos os sábios do reino, porque não puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor, fossem mortos. E entre esses sábios incluíam 4 jovens judeus: Daniel, Sadraque, Misaque e Abidnego. E Daniel e seus 3 jovens amigos, eles foram pegos de surpresa. Porém, ao serem comunicados de que iriam morrer porque o sonho de Nabucodonosor não fora interpretado, Daniel conversa com o chefe da guarda, Arioque, e diz: me dê um tempo, que eu irei interpretar os sonhos. Porque Daniel tinha confiança que poderia interpretar os sonhos de Nabucodonosor? Porque no capítulo 1, nos diz que Deus deu a Daniel sabedoria e capacitação para interpretar sonhos e visões. Daniel era um homem de Deus. Aquilo que perturbava Nabucodonosor fez com que Daniel procurasse seus amigos e tomassem uma posição de oração. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que quando as coisas fogem do nosso controle, quando nós nos deparamos com coisa que não podemos resolver, a nossa primeira oração é se dobrar diante de Deus em humildade. A nossa primeira opção é recorrer a Deus em oração. A oração, ela sempre foi algo prioritário na vida dos grandes homens e mulheres de Deus. Martinho Lutero diz que não poderia começar o dia sem ao menos orar 3 horas. Jesus passava horas e horas em oração, madrugadas inteiras em oração, antes de sair e proclamar a palavra de Deus, e milagres aconteciam. Daniel orava 3 vezes ao dia, conta-nos o livro de Daniel. E Daniel, ao se deparar com algo que era impossível aos homens, ele e seus amigos buscam a Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos com esse texto: nós devemos buscar a Deus diante das adversidades da vida. A segunda lição que esse texto
nos revela é que nós temos que ter coragem de proclamar as verdades das Sagradas Escrituras aos poderosos deste mundo. Deus, ao dar o sonho a Nabucodonosor, estava marcando uma audiência com ele, mostrando para ele o que haveria de acontecer no futuro. Porém, Daniel pede uma audiência com o rei e fala das verdades que Deus o revelou em oração. Nós devemos ter coragem de proclamar as Sagradas Escrituras para as pessoas de nossa época, para os poderosos e para os necessitados. Daniel não se acovarda diante da oportunidade de falar de Deus e de exaltar o nome de Deus. Isso serve de exemplo para nós. Nós devemos ser cristãos, pessoas que consigam compartilhar e contextualizar o Evangelho para a nossa época de uma maneira que as pessoas possam ser alcançadas por Cristo e se render aos pés de Cristo. O mundo precisa saber que existe um Deus que pode fazer o impossível acontecer. O impossível acontecer transformando uma família. O impossível acontecer interpretando sonhos e visões. O impossível acontecer curando uma pessoa em que a medicina já descartou. O mundo precisa saber que Jesus é o Senhor e Salvador da humanidade. E que Jesus está voltando e que irá de marcar uma audiência com os seres humanos. Só que nós devemos fazer isso em amor. Devemos fazer isso em graça. Devemos fazer isso em poder. E para tanto precisamos ser pessoas dispostas a buscar a Deus em oração e apresentar Jesus para as pessoas. Deus se revelou para Nabucodonosor através de sonhos. Deus se revela para nós através de Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Nós devemos mostrar Jesus para o mundo. O mundo perdido, o mundo que caminha a passos largos para o inferno. E muitas vezes nós nos omitimos. Muitas vezes nós estamos no nosso conforto e esquecemos de que o Senhor Jesus nos deu uma incumbência. Nos deu a grande comissão: ide fazer discípulos de todas as nações. Esse capítulo 2, queridos, nos mostra que nós devemos proclamar as verdades de Deus para as autoridades. O capítulo 2 nos mostra que o nosso Deus é soberano e infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. O mundo está perdido na sua depravação total. O mundo é incapaz de ir até Deus, mas Deus enviou Jesus para salvar o mundo e nos enviou como igreja para proclamar a verdade de que em Cristo Jesus nós podemos ser salvos. Que essa palavra possa nos encorajar, que essa palavra possa nos tirar da nossa zona de conforto, para que possamos orar mais, para que possamos proclamar a palavra de Deus e para que possamos viver uma vida de ousadia neste mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa achar guarida no seu coração e possa frutificar. Meus queridos, essa palavra vai estar na minha página, @Teologia Serviço do Reino Ricardo, e no meu canal do YouTube, Teologia Serviço do Reino Ricardo. Deus abençoe, um abraço a todos e até a próxima.